Hoje, dia 18 de maio, ocorre em São José dos Campos um evento que tem como tema o combate ao abuso, à exploração sexual contra a criança e o adolescente. Estou aqui com o prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida. Qual a importância de um evento como esse para o nosso município? Olha, é um momento de conscientização, de mobilização, é um despertar, né? Porque a gente sabe que a violência, e a violência dentro de casa, muitas vezes, contra a mulher, contra a criança, é uma coisa que acontece todo dia. E é um ato de covardia muito grande, porque a criança que sofre a violência sexual, a exploração sexual, a agressão, a violência familiar, né? Ela não tem como se defender, ela não tem para onde correr. Então, um ato como esse aqui e todo o trabalho que nós fazemos é para despertar, para as pessoas perceberem que isso acontece, a gente tem que estar atento e quando acontecer a gente não pode ser conivente, não pode ser omisso, tem que denunciar, né? E eu acho que isso é uma coisa que toda a sociedade aos poucos vai percebendo, né? Mas que a gente sempre tem que insistir para a gente nunca desistir. Nós precisamos de uma sociedade de paz, de harmonia, de solidariedade. E para isso a gente precisa combater a violência. Quais são os projetos que o seu governo propõe para combater esse tipo de abuso? Olha, nós temos o projeto Aquarela em São José, que nós vamos ampliar, vamos aperfeiçoar cada vez mais. A nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, SDS, lidera um trabalho que envolve outras secretarias, que vai tanto do ponto de vista da conscientização, né? Então de mobilizar as pessoas para a sociedade ajudar a fiscalizar, quanto o combate, então aí a nossa Guarda Municipal, toda a Secretaria de Defesa do Cidadão, o nosso monitoramento de câmera, está sempre atento a esse tipo de situação, que às vezes você consegue identificar situações atípicas que você precisa combater e evidentemente o cuidado com as crianças que são vítimas de violência, né? Que é o trabalho que o Aquarela faz e que nós vamos aprofundar cada vez mais na nossa gestão. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Eu que agradeço. Com Etienne Salles, ele é presidente da ONG Transformando Vontade em Ação. Qual é o papel que a ONG tem contra o abuso sexual de criança e adolescente? Bom, o papel hoje, efetivamente, nosso trabalho está direcionado a 30 crianças, né, de famílias de baixa renda, mas é um trabalho que vem acontecendo desde 2001, que a gente já atua na área de criança e adolescente. E no passar do tempo a gente vem sentindo essa necessidade e a gente tomando conhecimento de certos casos de crianças envolvidas, infelizmente, né, em situações de abuso, de violência, a gente começou a dar assistência a essas crianças. Primeiro levando orientação através da música, através da arte, através de dança, né, procurando ocupar e orientar essas crianças a saberem conviver diante dessas situações e poderem se livrarem disso. Como é organizar um evento como esse no nosso município e ver esse retorno da população? Olha, é um desafio. Primeiro que, pelo menos não temos conhecimento, São José dos Campos ainda não teve um evento assim relacionado a esse tema, né, do combate ao abuso sexual, violência da criança e adolescente. Foi um desafio, mas foi um desafio gostoso, né, custou muito pra gente, particularmente sola de sapato, lábios pra gente conversar e tudo, mas graças a Deus atingimos nosso alvo, nosso objetivo. Acho que a comunidade correspondeu ao apelo, a gente percebe que as pessoas recebem bem o tema, elas têm uma preocupação com isso e a nossa intenção é realmente essa, dar contribuição a essa comunidade para que elas possam ter o seu grito, dar o seu grito de alerta em relação ao abuso sexual da criança e do adolescente. Obrigada pela entrevista. A gente que agradece e continuamos contando com o seu apoio para esses outros trabalhos que vem acontecendo na cidade. Obrigada. Fundas, plugada no futuro.
ela é assistente social e chefe de divisão da Fundas. Como a Fundas trabalha na prevenção do abuso sexual infantil? Então, Cíntia, eu hoje, enquanto chefe de divisão, né, de uma fundação, e assim, nesses anos todos de trabalho, né, como assistente social, 11 anos de Aquarela e agora como chefia, penso que a Fundas vem fazendo um trabalho, né, de prevenção, né? Por quê? De prevenção e de proteção básica. À medida que a criança, ela, pelo setor de triagem, ela é incluída nos projetos da Fundas, né? Nós já estamos trabalhando a prevenção, tá? E no dia a dia, essa criança, ela frequenta todos os dias as unidades, ela tem um acompanhamento, né, dos profissionais, e essa inclusão é de suma importância, uma vez que essa criança já sai da creche, que também é protegida lá, e vem para a Fundas, né? Enquanto os pais estão trabalhando, a criança tem um acompanhamento lá de meio período e meio período na escola. Então é de suma importância, né, essa inclusão da criança nos projetos da Fundas e com certeza ela tem essa proteção básica, né, nesse ambiente onde ela desenvolve as atividades. Quais os indícios que uma criança violentada apresenta no seu comportamento? Penso que a criança nas atividades, né, da Fundas, a gente já começa a perceber se essa criança não está concentrando na atividade, se ela está ficando um pouco acuada. Com certeza a gente vai observar que essa criança está dando indícios aí de um comportamento inadequado e deve estar acontecendo alguma coisa com essa criança que a gente tem que abordar essa criança, tem que chamar a equipe para estar conversando com essa criança e dando uma atenção especial para essa criança. E ao constatar, né, uma situação como essa, como a gente deve agir com essas crianças? Como em todas as unidades da Fundas tem um assistente social, né? Essa criança deve ser encaminhada via conselho tutelar e poderá ser atendida no programa Aquarela, que trabalha especificamente, né, com a violência, com todos os tipos de violência e também com abuso sexual. Obrigada pela entrevista. Estou à disposição. Obrigada. Fundas, plugada no futuro. Estou aqui com a doutora Ana Carla, ela é médica e pediatra do projeto Aquarela. Em sua experiência profissional, qual a importância de eventos como este? Eventos como esse faz a gente parar para pensar como sociedade que o enfrentamento ao abuso sexual e à exploração sexual contra a criança e o adolescente é uma obrigação, é um dever de todos nós, né? Não é só do profissional, é de qualquer pessoa que possa perceber que uma criança e adolescente estejam neste sofrimento com essa violação de direito, né? Qual a melhor forma de prevenir o abuso infantil? Bem, é começar desde a infância, orientar a criança que o corpinho é dela, que se um dia alguém tocar esse corpo de forma que gere algum incômodo, constrangimento, alguma estranheza, difícil de como ela vinha sendo tocada pelas pessoas da sua família que a banham, que a cuidam, né, afetivamente, ela possa falar sobre isso, ela possa ser ouvida e ser acreditada. É orientar que as pessoas deem credibilidade à sua voz e também que os adultos percebam que o corpo de uma criança não pode ser objetalizado para o desejo de um adulto, não aceitar isso como natural.
conversando sobre isso, dando essa visibilidade, que as pessoas vão poder conversar e tirar suas dúvidas sobre isso e orientar uma criança que ela não guarde segredo, que se alguém chantageá-la de alguma forma, ela possa denunciar, né? E quais são os indícios que uma criança violentada apresenta? Olha, ela pode alterar seu comportamento, ela pode ficar mais agressiva, ela pode ficar mais entristecida, recolhida, isolada, ela pode ficar muito assustada, às vezes na presença de um determinado adulto, ela pode alterar seu ritmo, sua rotina de sono, alterar, às vezes fazer xixi na cama à noite, ser muito a dificuldade no aprendizado na escola, né? Então, tem vários sinais. Essa criança vai perder aquela chaminha, aquela alegria, aquela espontaneidade que geralmente a gente vê numa criança que está tranquila, que está sendo respeitada e devidamente cuidada, né? E como devemos agir em uma situação como esta? É nossa obrigação, ou deveria ser, né, o dever de toda a sociedade, de denunciar esse tipo de situação de abuso sexual contra criança e adolescente. As pessoas às vezes acham que isso é um dever só do profissional que trabalha na área da infância e adolescência. Sim, para esses profissionais isso é uma obrigação legal prevista no artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas toda a sociedade tem compromisso em mudar essa história, né? A gente sabe que os abusos às vezes acontecem, na maior parte das vezes, em relação à criança e adolescente, acontece dentro dos lares. E isso é muito difícil da gente acreditar. Se a gente não parar para refletir e debater isso, vai ficar difícil a gente buscar ajuda. E aí a gente tem o Disque Denúncia, o Disque 100, né, que é uma rede nacional que vai poder depois articular a chegada dessa criança a uma instituição que possa ajudá-la. Então é dever da escola, é dever do postinho de saúde, é dever das instituições onde essas crianças frequentam, mas também é dever de qualquer cidadão, né? Percebeu que uma criança está com essa suspeita, com essa possibilidade, dando credibilidade na sua palavra, buscando por que ela disse algo estranho, né? Tem aquela pulguinha atrás da orelha, a gente deve denunciar, certo? Obrigada pela entrevista. Imagina, obrigada pela oportunidade. Vamos todos à frente, né, nesse enfrentamento contra o abuso sexual e em relação à infância e adolescência. Contamos com todos, né? Fundas, plugada. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Hoje, dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra a Criança e o Adolescente. Faça bonito, Fundas, plugada no futuro. Sou Cíntia Massaruti.